Olá, pessoal. O professor Tiago está por aqui. Hoje nós vamos falar a respeito da temática escada pontiana. A escada que foi idealizada por um doutrinador chamado Pontes de Miranda e que serve sim de filtro ou serve sim de mapa mental para que nós venhamos a elaborar contratos, negócios jurídicos com a mais absoluta correção possível, evitando assim aquelas ações anulatórias ou aquelas ações declaratórias de nulidade, ações essas que sempre vão atacar, sempre vão coibir negócios mal feitos, negócios feitos mediante algum defeito. Então, no nosso roteiro de estudos, que eu digo a vocês, é um mero roteiro que vocês conseguem acompanhar a matéria, mas vocês também sabem que, sendo um roteiro, vocês têm um compromisso de buscar na doutrina muitas leituras a respeito da matéria, mas no nosso roteiro de estudos, eu coloquei como título 4.2. No título 4.2, vocês vão encontrar elementos constitutivos do negócio jurídico. E lá o professor colocou até uma escada pontiana que é reproduzida pelo professor Flávio Tartucci. A escada pontiana está reproduzida pelo professor Flávio Tartucci no livro dele, nesse livro aqui. Ó. Quando vocês olharem na doutrina, muitos doutrinadores colocarão o desenho da escada pontiana para ilustrar mentalmente, para formar um mapa mental de correção, de como devemos fazer corretamente um negócio jurídico. O passo a passo para que nós não venhamos a deslizar na elaboração de um negócio jurídico e para que esse negócio jurídico não contenha falhas e, não contendo falhas, não admita anulação. É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. O que mais que o professor prepara aqui para vocês? Na nossa aula de hoje, vocês vão ter como cardápio a escada pontiana, pessoal. E já adiantando a nossa telinha, o professor quer dizer o seguinte para vocês. Eu já falei desse tema, quando nós exploramos na segunda aula, na aula 2, a estrutura do fato jurídico. Que eu disse, olha, fato jurídico é lei em vigor. Nós temos uma estrutura composta por suporte fático e por preceito. Mas nem todas as normas vão ter o preceito. Todas terão suporte fático. Mas as que forem constituídas por princípios, cláusulas gerais ou valores, elas conterão apenas um suporte fático. E aí, lá na estrutura do fato jurídico, eu disse mais. Nós temos que analisar os atos lícitos, aqueles praticados pela pessoa humana, mas conforme o direito. A pessoa humana pratica o ato descrito na norma? Pratica. E ao praticar, está atuando conforme o direito quer. São chamados, portanto, de atos lícitos. E naquela aula, vocês percebam aqui ao lado, ó, naquela aula o professor já colocou naquele balão amarelo em cima lá, ó, atos lícitos, e entre parênteses está escrito escada pontiana. O raciocínio que eu fiz naquela aula, mostrando a vocês um balão preto, que eu disse é uma peneira mais ampla, deixa passar muita coisa, mas chamamos de elementos nucleares. Um círculo verde, onde nós denominamos elementos complementares. Eu disse, aqui a peneira se fecha um pouco, não é tudo que passa, só vai passar o sal fino. E depois um terceiro elemento, o elemento integrativo, que vai estar lá no plano dos efeitos jurídicos. Eu já trabalhei esse raciocínio aqui ao lado com vocês, quando nós falamos de estrutura dos fatos jurídicos. Pois a escada pontiana
que vai ser o objeto da nossa aula de hoje. A escada pontiana, sim, ela vai ter 3 degraus, como são os 3 círculos que estão aqui ao lado. Fazendo essa transição, o professor diminuiu lá o quadradinho da aula sobre estrutura do fato jurídico e acrescentou a escada pontiana desenhada em inumeráveis obras doutrinárias. O autor desse mapa mental, através de uma escadinha, é um doutrinador chamado Pontes de Miranda. Por isso que ela é apelidada de escada pontiana. Nós estaremos idealizando um negócio jurídico e ele vai sendo construído conforme a gente vai subindo a escadaria. A cada degrau que a gente conquista, a gente está mais perto do plano dos efeitos, aqueles efeitos que as partes desejam no mundo real. Vejam, então, que o professor falou muito em lei em vigor, hipoteticamente, e que aqui a gente está nos atos lícitos a construir negócios ou atos jurídicos estrito sensu que deverão ter uma correção exemplar, deverão ter uma ausência de falhas, para que lá no plano da eficácia, este negócio ou este ato jurídico em sentido estrito, para que eles produzam os efeitos desejados pelas partes. E que para que ninguém ouse ajuizar uma ação anulatória. Porque se ajuizar a ação anulatória contra contratos, negócios ou atos jurídicos estrito sensu, feitos pelos ou orientados pelos acadêmicos da URI de Santiago, não terão êxito. Tamanha será a correção dos atos que vocês, acadêmicos nossos aqui da URI, tamanha será a correção que vocês empregarão na realização desses negócios jurídicos. Aqui nessa transição, então, vocês estão a perceber que quando eu falei de fatos, de estrutura dos fatos jurídicos, eu falei de 3 elementos: os elementos nucleares, os complementares e os integrativos. Agora, na escada pontiana, o assunto vai ser o mesmo. Entretanto, o mapa mental muda. Cada círculo vai ganhar a estrutura de um degrau. Os elementos nucleares serão o primeiro degrau, plano da existência. Os elementos complementares serão o segundo degrau, plano da validade. E os elementos integrativos serão o terceiro degrau, o plano da eficácia, o plano da produção de efeitos, aqueles efeitos que as partes desejam quando vão praticar o ato da vida civil, que, repito, é um ato lícito, conforme o direito. Já deixo na nossa principal tela, que é a que o professor sempre vai falar com vocês. É nessa tela que nós ficaremos uma boa parte da nossa aula. O que eu preciso aqui é enfatizar, pessoal, que a escada pontiana, assim como aqueles círculos que nós vimos lá na aula da estrutura dos fatos jurídicos, a escada pontiana, ela não serve de mapa mental para atos ilícitos, contrários ao direito, que são, sim, sistemas geralmente fechados, onde a gente aplica a norma por subsunção, lá no direito penal, lá no direito administrativo, quando os fiscais aplicam o auto de infração, seja no trânsito, seja no meio ambiente, seja no Ministério do Trabalho, nas relações de trabalho. Não importa. Lá o sistema é fechado. Lá não há interpretação por cláusulas gerais. Não é salutar para sistemas que coíbam condutas e que prevejam atos ilícitos, não é salutar o sistema de cláusulas gerais, que deixem grande margem interpretativa na mão do fiscal ou na mão do juiz. Não. Lá o sistema
deve ser fechado mesmo, porque ele deve trazer a maior segurança possível. E a segurança está no fato de a legislação prever a conduta que sanciona e essa mesma legislação prever a penalidade. Estará na mão do intérprete fiscal da lei, o intérprete que fiscaliza a população, ou o juiz que julga a ação penal, estará na mão do intérprete uma aplicação meramente por subsunção. Isso traz a segurança para as pessoas, para os cidadãos que vão enfrentar procedimentos por atos ilícitos. A certeza, portanto, de que o fiscal ou o juiz não estarão fazendo criações da sua própria cabeça para punir alguém. Por exemplo, lá no direito penal, o nosso maior valor, um dos nossos maiores valores está em jogo, que é a liberdade de ir e vir. Não poderíamos, por segurança jurídica, deixar na mão do juiz algumas cláusulas gerais para que ele pudesse interpretar se ele vai penalizar ou não vai penalizar. Lá o sistema tem que ser fechado. É isso que eu quero dizer. Mas não é o objetivo da nossa aula falar do penal, do administrativo ou dos atos ilícitos em geral. Não. O objetivo aqui é dizer que a escada pontiana não foi idealizada para atos ilícitos. Professor, no juridicizar atos ilícitos, então a gente não ocupa a escada pontiana? Não, não ocupa. Vai falar lá no direito penal de fato típico, vai falar de fato ilícito quando não tem as excludentes de ilicitude e vai falar de culpabilidade. Depois vai falar de aplicação da pena, se chegar à conclusão de que é fato criminoso e de que deve ser sofrer uma condenação. Vai calcular a pena. É disso que vai se falar lá. A escada pontiana, portanto, ela é um mapa mental fantástico, mas para nos ajudar nos atos humanos lícitos. Professor, e eu não sei agora, me surgiu a dúvida, e os fatos jurídicos estrito sensu, que são os que o senhor falou que eram fenômenos da natureza, levados para dentro das normas nos suportes fáticos. Quando, por exemplo, o legislador fala da morte da pessoa natural, fala do nascer com vida, fala do prazo para uso capião, fala do prazo para decadência. Nós nos fatos jurídicos estrito sensu, vamos aplicar a escada pontiana? E a resposta também é negativa. Nós não vamos aplicar o raciocínio da escada pontiana para fenômenos da natureza. Assim como nós não vamos aplicar a escada pontiana para atos ilícitos, contrários ao nosso direito. Dizendo de outro modo, eu vou ser enfático. A escada pontiana é um mapa mental para a produção correta de negócios jurídicos e de atos jurídicos estrito sensu. Professor, eu já não me lembro mais o que é negócio e o que é ato jurídico estrito sensu e não me lembro da diferença entre eles. E o professor dizia assim na aula da classificação: os negócios jurídicos são regulamentados em lei, mas o legislador deixa margem negocial para as partes. Os efeitos nos negócios jurídicos são ex voluntate. Embora o legislador reconheça uma série de requisitos, ele mesmo assim deixa uma margem para as pessoas negociarem e estabelecerem por escrito os seus próprios interesses. Este é o negócio jurídico, que tem como exemplo o casamento, o testamento e o contrato. De outro lado, nós temos os atos jurídicos estrito sensu, que são aqueles que o legislador regulamenta à exaustão. A nossa única margem de vontade é praticar o ato ou não praticar. Porque o legislador, no ato jurídico estrito sensu, não deixa margem negocial. Ele diz assim:
Vocês querem emancipar? Emancipem para todos os efeitos legais. O senhor quer ser pai e reconhecer a filiação? Reconhece a filiação para todos os efeitos legais. Não há margem negocial para dizer na emancipação que a emancipação vale para todos, praticamente todos os efeitos, mas não vale como autorização para casamento. Vale sim. Se emancipar, senhores pais, se emancipar o seu filho, o estarão emancipando para fins de casamento também, porque na escritura pública não há margem negocial. O ato jurídico estrito sensu, ele está regulamentado à exaustão na lei, inclusive quanto aos efeitos. E a doutrina vai dizer: os efeitos no ato jurídico estrito sensu, os efeitos são ex lege, já estão pré-determinados na lei e não há neles margem negocial. Ou emancipa, ou dá meia volta e não pratica o ato da vida civil, emancipação. Ou reconhece a filiação, nasceu lá no hospital, pega a declaração de nascido vivo, emitida pelo hospital, pelo profissional competente, e com essa declaração vai ao registro civil das pessoas naturais e faz o assento de nascimento do seu filho. E lá no balcão diz: eu sou o pai da criança. Está reconhecendo a filiação e está reconhecendo para todos os efeitos. Não há margem negocial de um pai que chegue no balcão do registro civil das pessoas naturais e ouse dizer: senhor registrador, registra aí que eu estou reconhecendo esta filiação. O filho, a filha realmente é minha, é meu. O filho realmente é meu. Eu reconheço isso. Mas escreva aí que eu não assumo os deveres de pagar pensão alimentícia. Ele é meu filho para todos os efeitos, menos para pagamento de pensão alimentícia. Se no ato jurídico estrito sensu não há margem negocial, nós não temos como deliberar em um reconhecimento de filiação. Não há margem deliberativa, não há margem negocial. Os efeitos já são pré-determinados pela lei. O resumo dessa ópera toda é para dizer a vocês: a escada pontiana é um mapa mental fantástico que vai servir para nós juridicizarmos, aplicarmos a lei ao fato nos negócios jurídicos e nos atos jurídicos estrito sensu. São atos lícitos com presença humana, portanto. Se eu perguntar a vocês e vocês errarem, vocês merecem uma taça. Quando eu perguntar a vocês, a escada pontiana se aplica para negócios jurídicos? A resposta é sim. Se eu perguntar a vocês, a escada pontiana se aplica para atos jurídicos estrito sensu? A resposta é sim. Para esses dois apenas. Os demais fenômenos da natureza, atos ilícitos, ou aquele ato lícito que a gente denominou de ato fato jurídico, da criança que tem a habilidade da pintura e pinta a tela, então logo conclua a pintura, ela já tem a seu favor os benefícios da lei dos direitos autorais, tirando o ato fato jurídico. Também nós temos aqui a escada pontiana com exclusividade para tratar de negócios jurídicos. Casamento, testamento e contrato servem de exemplos, ou para tratar também de ato jurídico estrito sensu, que nós temos como exemplo a emancipação, que os pais conferem a um filho entre 16 e ainda não aniversariando 18, a emancipação e também o reconhecimento de filiação que um pai faz espontaneamente após o nascimento do filho. Temos alguns exemplos. A escada pontiana, nesse início, que fique bem claro isso, a escada pontiana, ela é para aplicação apenas nos negócios jurídicos e nos atos jurídicos estrito sensu. No roteiro de estudos de vocês, o meu está um pouquinho riscado aqui, ó.
mas no roteiro de estudos de vocês está aqui, ó, item 1, negócio jurídico, item 2, ato jurídico estrito sensu. Não esqueçam isso, porque se eu colocar que a escada pontiana vale para análise de atos ilícitos, está errado. Se eu colocar que a escada pontiana vale para o ato fato jurídico, criança que pinta e a autora também, está errado. Se eu colocar que a escada pontiana é para fenômenos da natureza, está errado. Para que é, então? Apenas para negócios jurídicos e para atos jurídicos estrito sensu. O início da aula deve ter como pressuposto que vocês estão cientes a respeito desta determinação, a respeito desta cláusula, que é verdadeira. Negócios jurídicos e atos jurídicos estrito sensu passam, sim, pelo raciocínio da escada pontiana. E este raciocínio vai ajudá-los imensamente a compreender o fenômeno da juridicização de normas que tenham como suporte fático um negócio jurídico, casamento, testamento, contrato, e que tenham também suportes fáticos de atos jurídicos estrito sensu. Emancipação e reconhecimento de filiação. Tirando esses dois, esqueçam escada pontiana. O raciocínio é outro, o mapa mental é outro. Então, nós vamos agora analisar a escada pontiana em si, e vocês verão que ela possui, aqui ao lado, 3 degraus, que do chão, do nível 0, aonde nós vamos reconhecer que não há negócio jurídico, que não há ato jurídico estrito sensu, nós vamos sair desse nível 0. A setinha azul aqui ao lado, quando ela está fazendo o caminho de subir o primeiro degrau. O plano da existência, dizem alguns doutrinadores, ele não está contemplado no nosso Código Civil. E por que esses doutrinadores dizem isso? Pautados no artigo 104 do Código, que nós vamos começar a estudar na próxima aula. Esta aula ainda não tem como objeto analisar o artigo 104 ponto a ponto. Mas ali no artigo 104, os doutrinadores vão dizer, está dito, a validade do negócio jurídico requer. E quando o 104 diz a validade do negócio jurídico requer, ele não está fazendo menção ao plano da existência. E em nenhum outro ponto do Código, em nenhum outro artigo do Código, houve alguma menção ao plano da existência. Então, há doutrinadores que vão reconhecer que tudo deve ser tratado no plano da validade. Eles estão errados? Propriamente não estão errados, porque eles vão conseguir resolver as questões, sejam elas falhas graves ou sejam elas falhas leves, não tão graves. Não importa. No plano da validade, que é o segundo degrau da escada pontiana, há espaço para discutir tudo. Mas eu não posso deixar vocês passarem pelo Direito Civil 2 sem ouvirem falar no Pontes de Miranda e sem ouvirem falar nos 3 planos que ele idealizou para o mundo dos atos jurídicos lícitos, conforme o direito, negócios jurídicos e atos jurídicos estrito sensu. Não posso deixar de falar esta forma de aplicar a legislação civil. Mesmo que o Código Civil não tenha falado em nenhum artigo sobre o plano da existência. Portanto, esse primeiro degrau, o plano da existência, ele está partindo do pressuposto puramente doutrinário, doutrina pura. E o segundo pressuposto é que esta doutrina originariamente foi idealizada por Pontes de Miranda.
O que eu tenho para dizer a vocês sobre o plano da existência é que ele é um filtro muito vulgar, é um filtro muito ordinário, é um filtro que deixa passar muita coisa. E ele só vai servir para a retenção de negócios jurídicos e atos jurídicos estrito sensu, que tenham falhas muito estúpidas, muito visíveis. E o exemplo que eu posso dar é compra e venda de um terreno no céu. Sabemos todos que a compra e venda de um terreno no céu não tem objeto, porque não é um objeto possível comprar um terreno no céu. Mas o fiel tanto foi à igreja, tanto ouviu o discurso, a pregação do pastor, do padre, que se convenceu que havia um terreno no céu à venda e pronto para que ele o comprasse. E ele foi lá e pagou 100 mil reais por um terreno no céu. Vocês dirão assim, professor, mas isto é de uma estupidez. Como é que a pessoa cai numa enrolação dessas de que há um terreno no céu para venda? Quando sabidamente, cientificamente falando, isso não existe? Pois é. E aí a pessoa chega amargurada no seu escritório, dizendo que colocou 100 mil reais na mão do pastor ou do padre e que está ali com um papel que diz que ela é proprietária de um terreno no céu. A estupidez, gurizada, ela é tão grande que nós vamos reconhecer aqui na doutrina do Pontes de Miranda que esse negócio sequer passa da primeira linha de filtragem, do primeiro degrau do nosso filtro. Ele sequer preenche os requisitos do plano da existência. Porque não há, olhem só, não é ter objeto, é não haver objeto. Quando num contrato se descreve um terreno no céu, é uma completa ausência de objeto. E se não há objeto, não se passa. E se não há objeto, não se passa pelo plano da existência, no raciocínio doutrinário do Pontes de Miranda. Então, aquela setinha azul, no exemplo da venda, da compra e venda de um terreno no céu, aquela setinha azul não se preenche. Ela não chega ao seu final e esse negócio jurídico não sobe nem o primeiro degrau. Professor, ele não sobe o primeiro degrau. Mas o fiel já pagou o dinheiro, já perdeu os 100 mil. O que é possível fazer para reaver esses efeitos, para reverter esses efeitos e para devolver o dinheiro? Então, o Pontes de Miranda disse assim: no plano da existência, nós temos situações graves, falhas gravíssimas, que beiram a estupidez humana, facilmente visíveis por qualquer um, salvo aqueles que foram enrolados demais. Mas tão visíveis são essas falhas que nós teremos a ação declaratória de inexistência como mecanismo judicial para desfazer o negócio, se ele estiver produzindo efeitos. Porque vejam que uma boa parte dos negócios sequer vai produzir efeitos. Não preencher o plano da existência significará para a maioria dos negócios jurídicos a não produção de efeitos. Mas vocês, como lidadores do direito, devem saber. Se este negócio que caiu no plano da existência nem passou pelo plano da existência, se ele estiver produzindo efeitos lá no terceiro degrau da eficácia, o que eu faço para reverter esse negócio jurídico? E a resposta é ajuizar uma ação declaratória
de inexistência. Se estamos raciocinando doutrinariamente no plano da existência, a ação declaratória é de inexistência. Para que o juiz reconheça a inexistência daquele negócio compra e venda do terreno no céu. Esse é o objetivo. E no final, julgada procedente ou julgado procedente o pedido na ação declaratória, o efeito será a devolução do valor ao fiel, a quem de direito. E aí o pastor que fique com o terreno dele no céu, não é mesmo? O padre que fique com o terreno dele no céu. Se eu tivesse que, depois de já ter exemplificado, vocês começam a entender que o primeiro degrau, ele é mais grosseiro, ele deixa passar muita coisa. Ele só vai pegar aquilo que é muito estúpido, aquilo que é muito grave, como erro, como defeito. Mas se vocês me perguntassem, professor, o que eu preciso saber que esteja lá no plano da existência como discussão? O plano da existência, pessoal, ele vai contar com 4 palavras substantivas. Eu não vou querer saber nesse momento do plano da existência, da discussão de existência de negócios e atos jurídicos, eu não vou querer saber nada a respeito de qualificações dessas palavras, nada a respeito de adjetivos para essas palavras. Esses adjetivos serão num degrau adiante, quando nós falarmos do plano da validade. Então, aqui, para que nós venhamos a discutir processualmente o plano da existência, vocês terão que minimamente reconhecer que há um agente, existe um agente no negócio ou no ato jurídico. Professor, mas esse agente precisa ser capaz, plenamente capaz, como é que é isso? Aqui, nesse grau de filtragem, que é grosseiro, deixa passar muita coisa, aqui não. Aqui nós não precisamos ver se o agente é capaz. Não precisamos dessa qualificação para a palavra substantiva. Aqui nós simplesmente vamos analisar, tem agente ou não tem. Se for pessoa humana, é um agente. Se for um animal ou um ser inanimado, um ser místico, divino, uma santidade, não é agente. Vejam, nesse grau de filtragem do plano da existência, nós estamos retirando coisas grotescas, coisas estúpidas. Se eu tenho um agente, eu vou dizer que quanto ao agente eu superei o plano da existência. Mas eu vou para um segundo elemento. Eu tenho vontade manifestada? Tenho vontade manifestada. Eu quis praticar aquele negócio. Então, se eu tenho vontade manifestada, o plano da existência minimamente está cumprido. Agora, para exemplificar, eu poderia dizer que, ao ter uma arma apontada à minha cabeça, eu fiz qualquer coisa assinando aquele contrato, casando, assinando aquele testamento, assinando aquela emancipação do meu filho. Eu fiz qualquer coisa, menos manifestar vontade. Eu queria era fugir daquela situação que me afligia, que era uma arma apontada para a minha cabeça. Eu estava tão aflito que eu era incapaz de pensar e raciocinar o que eu estava fazendo. Quando me pediram para assinar, ou iriam disparar o tiro no revólver, eu assinei na hora, para me livrar daquela situação. Então, aqui eu estou dando um exemplo de uma atitude extremada, onde alguém é obrigado, por arma de fogo, a fazer uma assinatura. Estaremos diante de um defeito tão grave, uma situação tão estúpida, que nós reconheceremos que não houve aí manifestação de vontade. Houve, sim, um estado de necessidade, um estado de se salvar. E para se salvar, assinou e saiu correndo dali, para não tomar o tiro. Já no objeto,
No objeto, eu dei a vocês o exemplo do terreno no céu. Será que nós temos objeto ou será que nós não temos objeto? É apenas essa análise que nós temos que fazer. Se o terreno é um terreno existente no plano real, no mundo real, é uma esquina, sim, matrícula tal do registro de imóveis, vamos reconhecer, olha, realmente tem objeto. Eu não estou perquirindo se ele é possível, se ele é lícito, se ele é determinado, não estou pensando em nada disso. Eu só estou analisando grotescamente, grosseiramente, que tem um objeto. E grosseiramente analisando, eu consigo afastar a compra e venda do terreno no céu, dizendo, olha, não tem objeto. Na compra e venda de um terreno no céu, não tem objeto. Então, eu consigo afastar e dizer assim, que na compra e venda do terreno no céu, não se supera sequer o primeiro degrau, que fala do plano da existência. Para finalizar, nós temos que analisar a palavra substantiva forma, que vem de formalidade, solenidade. Será que nós temos alguma forma para a celebração desse contrato ou todo mundo ficou em silêncio? Porque se ficou em silêncio é tudo, menos negócio. Será que não teve uma troca de ideia quanto ao preço e um aperto de mão concordando com a situação? Então vejam, eu estou perquirindo grosseiramente se teve uma forma de negociação, ainda que possa ser uma forma verbal. Não estou analisando se tinha que estar na frente do juiz de paz, não estou analisando se tinha que estar lá no tabelionato, na frente do tabelião para fazer escritura pública, absolutamente nada disso. O filtro no plano da existência é muito grosseiro. Lembrem-se que eu falei que a peneira lá nos elementos nucleares, ela é uma peneira larga. Ela deixa passar muita coisa, ela vai reter apenas os grandes defeitos, os grandes equívocos, as coisas perceptíveis por qualquer pessoa de conhecimento razoavelmente normal. Tá bem? E essas 4 palavras estão no plano da existência. Para superar, ou seja, para subir este degrau, eu minimamente no negócio jurídico terei que ter agente, vontade, objeto e forma. Se em algum desses 4 elementos houver uma falha esdrúxula, estúpida, visível claramente, eu já derrubo o negócio jurídico e digo assim, não, isso não é negócio jurídico. Não tem agente, não é pessoa humana, ou não tem vontade manifestada, não manifestou vontade, ficou em silêncio, ou o objeto é inexistente, não há objeto, não tem terreno no céu para ser vendido, e por fim, a forma. Não há formalidade, também ficaram em silêncio. Não há formalidade nenhuma, nem um aperto de mão. Então, nós vamos ali começar a ter critérios para dizer se um negócio jurídico minimamente subiu o primeiro degrau ou se ele ali já tropeçou e nem virou um indício de negócio jurídico, um indício de ato jurídico estrito sensu. Vejam que se vocês forem advogados na área de consultoria contratual, este mundo aqui da escada pontiana estará no dia a dia de vocês. E se vocês forem tabeliães ou forem registradores, optando por essa linha de concursos para notários e registradores, para tabeliães e registradores, vocês terão muito no dia a dia que participar da realização de inumeráveis negócios jurídicos e de inumeráveis atos jurídicos estrito sensu. E assim agindo, assim trabalhando, terão na escada pontiana uma breve, uma lógica inspiração para a realização do trabalho de vocês. Na iniciativa privada, como advogados consultores, que ajudam na área contratual, que prestam assessoramento na área contratual de empresas, de partes, pessoas físicas, não importa. Emprestam assessoramento.
são imobiliárias, por exemplo. Ou, de outro lado, sendo concursados como notários ou registradores, também terão essa vivência no mundo profissional de vocês no dia a dia. A escada pontiana, ela nos ajuda a fazer os negócios jurídicos com a maior correção possível, assim evitando a famosa ação anulatória ou a famosa ação declaratória de nulidade. Eu já vou falar da diferença entre as duas. Uma tem prazo e a outra não tem. Aqui no plano da existência, só saibam que se vocês adotarem essa postura doutrinária do Pontes de Miranda, vocês vão ajuizar uma ação declaratória de inexistência, cujo efeito é pedir a declaração de inexistência do negócio jurídico, tamanha a estupidez do que ocorreu, e pedindo também ao juiz que, como corolário, consequência, se desfaça o negócio jurídico, devolvendo o dinheiro a quem pagou e devolvendo o terreno no céu a quem entregou o terreno no céu. Ele que vai fazer com o terreno no céu o que ele quiser. Não vender para os ingênuos que estavam lá no culto. Não é mesmo? Então, aqui, se questionados qual é a ação judicial que está na mão de vocês, como as falhas são muito estúpidas, muito graves por isso, a ação judicial é uma ação declaratória de inexistência. Esta ação declaratória de inexistência não se submete a prazos de prescrição e não se submete a prazos de decadência. Vamos dizer que ela é imprescritível. Ela pode ser ajuizada 50 anos depois. Professor, a parte que me procurou comprou o terreno no céu há 50 anos atrás. Eu tenho algo para fazer? A ação declaratória de inexistência não prescreve e não decai. Sendo ela imprescritível, não há prazo de decadência que possa evitar a ação judicial. A qualquer momento tu discute. Saibam então disso. O plano da existência, ele é mais grosseiro. Ele conta com 4 palavrinhas substantivas. A gente só vai selecionando se elas estão presentes ou não. Tem agente, tem vontade, tem objeto, tem forma, ok. Superou o degrau da existência. Já vamos dizer que minimamente já está ali sim, se construindo um negócio jurídico ou um ato jurídico estrito sensu. Agora eu passo com vocês aqui ao lado para uma seta em laranja. Esta seta em laranja desenha o caminho de subida para o segundo degrau. O segundo degrau é o mais importante, porque aqui o filtro não é grosseiro. Aqui o filtro é detalhado. E se esse filtro falhar, nós só teremos como alternativa o ajuizamento de ações judiciais. Se este filtro falhar, significa que o negócio jurídico estará lá no plano da eficácia, no terceiro degrau, produzindo efeitos jurídicos, mesmo com essa falha. E aqui no plano da validade, eu preciso dizer a vocês que o legislador estabeleceu uma bipartição. Ele bipartiu o raciocínio. Partiu em 2, para dizer o seguinte: ou a falha é muito grave, e eu tenho algo muito similar ao plano da existência, e eu tenho, portanto, como mecanismo de ação judicial a ação declaratória de nulidade, ou, de outro lado, a falha é leve. E se a falha for leve, a ação judicial é a ação anulatória. Vejam, é diferente a ação declaratória de nulidade ajuizada para falhas graves daquela ação anulatória que é para falhas não graves. E o legislador fez isso através de 2 ou 3 artigos principais. Se nós formos estudar, e nós vamos estudar,
os artigos 166 e 167 do Código Civil, vocês perceberão que lá o legislador apontou as falhas graves. E se nós formos estudar, como de fato vamos, o artigo 171 do Código Civil, não esqueçam, é 171 do Código Civil. Tem muita gente aí que é perito em fazer o 171 do Código Penal. A gente conhece os carinhas aí por 171. É o estelionatário do Código Penal. Mas não é aquele que eu estou falando. Eu estou falando do 171 do Código Civil. E no 171 do Código Civil, vocês encontrarão a descrição feita pelo legislador para aqueles defeitos que ele entende não serem tão graves. E então, a divisão mental que a gente faz é, de um lado, falhas graves, ação declaratória de nulidade. Não prescreve e não decai. 50 anos depois, eu posso movimentar essa ação declaratória de nulidade. E o juiz receberá a causa. Eu estou estabelecendo um prazo bem grande, a propósito, para forçar o raciocínio. Não tem prazo. Pode ser 50, pode ser 100 anos, não interessa. A ação declaratória de nulidade, assim como a ação declaratória de inexistência, lá no plano da existência, elas não se submetem a prazo de decadência ou a qualquer outro prazo. São chamadas de imprescritíveis. E sendo imprescritíveis, não há prazo para elas serem ajuizadas. Isso precisa ser esclarecido. Então, de um lado, falhas graves, ações imprescritíveis. De outro lado, professor, falhas leves, que não são graves. O legislador não quis dar o tom de gravidade para elas. Poderia o legislador, por subsunção, a gente aplica essas normas por subsunção, poderia o legislador ter escrito que elas também são falhas graves? Poderia, mas não quis fazer. Ele quis entender que eram falhas leves. E aí, professor, qual é a consequência no âmbito judicial das ações judiciais? E eu digo que a consequência é a troca do nome da ação. Se nas falhas graves vocês têm ação declaratória, de nulidade ou de inexistência, de nulidade para aqueles que vão entender que o Código Civil não abordou o plano da existência. Vamos resolver, então, tudo pela ação declaratória de nulidade quando a falha for grave. Pode ser até o terreno no céu, professor. Ação declaratória de nulidade. Sim, se vocês compreenderem que o Código Civil não abordou o plano da existência, podem resolver tudo pela ação declaratória de nulidade. Não tem problema nenhum, vão resolver o caso do cliente de vocês eximiamente bem. Mas se quiserem mostrar que são adeptos e conhecem o plano da existência e conhecem a doutrina do Ponte de Miranda, vão lá na petição inicial de ação declaratória de inexistência. Porque é um erro estúpido, excelência. Nem existe objeto, é um terreno no céu. É critério de vocês usar a ação declaratória de inexistência ou depois usar a ação declaratória de nulidade. O fato é que a declaratória de inexistência é para estupidez muito grande. Já a ação declaratória de nulidade pode ser usada para estupidez muito grande ou para estupidez mais mediana, que está lá no artigo 166 e 167 do Código Civil. Vocês poderão levar a vida profissional de vocês sem abordar o plano de existência. Poderão. É critério de vocês. O que eu quero nesse momento é que vocês reconheçam. É preciso reconhecer. De um lado, o legislador idealiza falhas graves.
e coloca a ação declaratória de nulidade como imprescritível. As falhas graves, portanto, elas não vão se salvar. Pode demorar 10, 20, 30 ou 50 anos. Quando a ação declaratória de nulidade cair no Poder Judiciário, o efeito da procedência vai ser retirar a eficácia jurídica do negócio ou do ato jurídico. Porque a falha é grave. Agora, se eu tenho o raciocínio da falha grave de um lado, eu tenho também o raciocínio da falha leve, não grave, de outro lado. Artigo 171 do Código Civil. E a ação é outra. A ação é denominada de ação anulatória. O cunho dela, o objetivo dela é desconstituir alguma coisa. Que tem falha leve. E aí, qual foi o raciocínio do legislador? Ou as partes interessadas na anulação ajuizam a ação anulatória no prazo de decadência que eu vou fixar em lei, ou as partes interessadas não anularão esse negócio nunca mais, porque ele vai convalescer com o decurso do tempo e vai se tornar válido para a eternidade. Então, eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês. Quando nós falamos no plano da validade, no artigo 104, lá no inciso 1 está dito que o agente que vai praticar negócio jurídico, ele precisa ser um agente capaz. Subliminarmente, para onde que o Código Civil aponta quando fala de um agente capaz? Ele volta, pessoal, aos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil, para reconhecer que aqueles que aniversariaram 18 anos têm capacidade plena, vírgula, salvo processo de curatela extraordinária. Mas aniversariou 18 anos, regra geral, capacidade plena. É o agente capaz, portanto, exigido pelo artigo 104.1. Agora, quem é o carinha que está entre 16 anos e já completou 16 anos, mas ainda não aniversariou 18? Está entre 16 completos, mas ainda não chegou aos 18 anos. Quem é esse carinha? Pelo 4º inciso 1. Artigo 4º inciso 1 vai dizer: são relativamente incapazes os maiores de 16 anos e menores de 18. Então, tá? Este é um relativamente incapaz, e para suprir aquela necessidade do artigo 104.1, ele precisará ser assistido por quem a lei determinar. Logo, alguém que entre 16 anos completos, mas que não aniversariou 18, alguém que pratique ato jurídico ou negócio jurídico sem assistência, estará participando de uma falha leve. Estará lá no artigo 171 contando como falha leve, não grave. Agora vamos mais. Pelo artigo 3º, quem é o absolutamente incapaz? O menor de 16 anos, aquele que não aniversariou 16 anos ainda. E o que ele tem que fazer para ser aquele agente capaz do artigo 104.1? Ele precisa praticar o negócio por representação legal. Os pais representam os filhos por força de lei, como regra geral. Se não tivermos os pais, os tutores. Pois então tá. Se nós temos absolutamente incapazes e se nós temos relativamente incapazes, nós vamos reconhecer que o agente capaz lá do artigo 104 e que está aqui no degrau da validade,
esse agente capaz, ou ele tem plena capacidade e age sozinho, ou ele tem relativa capacidade e assina o ato junto com o seu assistente, ou ele tem absoluta incapacidade e não assina o ato da vida civil, porque quem assina é o seu representante com exclusividade. Professor, entendi. Se assim estiver o nosso negócio jurídico, com um representante para o absolutamente incapaz, com um assistente para o relativamente incapaz, ou agindo sozinho para o plenamente capaz, que tem capacidade plena, se nós estivermos diante dessas situações, o requisito no plano da validade estará preenchido. Sim, estará preenchido. Mas o exemplo vem daí também. Se o relativamente incapaz pratica negócio jurídico ou ato jurídico estrito sensu, sem a assistência necessária, a falha é leve. Consta lá no artigo 171. Se o absolutamente incapaz, que não completou 16 anos ainda, celebra negócio jurídico sem representante, estará lá no 166 como falha grave. Ser absolutamente incapaz e praticar negócio sem representante, falha grave. Ser relativamente incapaz e praticar negócio jurídico sem assistente, falha leve. Critério do legislador, gurizada. Não me olhem e perguntem por quê. Perguntem para o legislador de 2002. Foi ele que quis assim. O artigo 166, o artigo 171. Pois bem, qual é o raciocínio lógico nas falhas graves e nas falhas leves? Nas falhas graves, o absolutamente incapaz celebra negócio jurídico sem o seu representante. Nas falhas graves, ação declaratória de nulidade. Professor, tem prazo? O professor cansou de dizer que a ação declaratória de nulidade para falhas graves, ela não tem prazo de decadência a seguir. Ela é imprescritível. Pode ser 20, 30, 50 anos depois do negócio jurídico. Não importa. Ela é imprescritível. Mudando o exemplo, nós vamos para a falha leve. O relativamente incapaz, que pratica negócio jurídico sem o seu assistente, sem a assinatura do assistente junto, ele está a fazer negócio jurídico com falha leve. E a falha é leve porque consta no artigo 171. O remédio jurídico judicialmente muda de nome. É a ação anulatória. E esta ação anulatória se submete a prazo de decadência, significando dizer, ou os interessados, e somente esses que tenham interesse podem, ou os interessados ajuizam a ação anulatória dentro do prazo de decadência, que usualmente é de 4 anos, ou passado o prazo de decadência, se perde o direito de anular, porque a própria legislação vai fazer convalescer o negócio jurídico. Vai fazer se tornar válido para a eternidade esse negócio jurídico que tinha uma falha leve. Ou seja, eu tinha a falha leve que poderia anular o negócio jurídico durante 4 anos de decadência. Após esses 4 anos, quando eu chegar a 4 anos e 1 dia, eu não falo mais em falha, eu não falo mais em defeito do negócio jurídico, e eu vou dizer que o tempo, o decurso do tempo, tornou válido esse negócio jurídico e retirou de discussão ou de possibilidade de discussão qualquer matéria relacionada à falha leve. Vejam que a sistemática é lógica. Falhas graves, ação declaratória de nulidade imprescritível.
falhas leves, ação anulatória que se submete a prazos de decadência, ou eu ajuizo a anulatória dentro do prazo, ou eu vou perder o direito de anular. E não há prorrogação. Professor, esses 4 anos podem ser prorrogados? Não, não pode. Quando a lei prevê 4 anos de decadência, meu amigo, ou ajuiza a ação anulatória dentro dos 4 anos, ou esquece. Porque daí não há mais o que falar contra o negócio jurídico. O decurso do tempo vai salvar o negócio jurídico se ninguém ajuizar a ação anulatória. Vamos andando para o nosso final. Agora eu quero dizer a vocês uma outra situação. No plano da validade, nós temos aquelas mesmas 4 palavras do plano da existência, nós temos as mesmas 4 palavras substantivas que vão ganhar adereços, vão ganhar qualificações. Qualificações essas que vão tornar o filtro, o degrau de filtragem mais seletivo. Esse degrau da validade é mais árduo para subir. É mais pesado, o corpo é mais pesado para dar esse passo, porque o filtro é mais criterioso. Se no plano da existência eu disse a vocês que o filtro era mais grosseiro, aqui no degrau da validade eu estou dizendo o oposto. Aqui a filtragem é mais delicada, não é grosseira. Ela vai apurar e depurar para ver se os requisitos foram atendidos. O agente lá do plano da existência, aqui no plano da validade, deve ser um agente capaz, ou com capacidade plena, ou com assistente, se for relativamente incapaz, ou com representante, se for um absolutamente incapaz. Aqui no plano da validade, a vontade precisa ser livre. Ou seja, eu estou casando e dizendo aquele sim na frente do juiz de paz por manifestação puríssima da minha vontade. Por amor mesmo. Não é porque o irmão da noiva me procurou na minha casa e disse, olha, tu casa ou eu vou te dar uma tunda de laço ou vou te matar. Foi lá me ameaçar. Não, não é por isso. A minha vontade manifestada lá no momento do casamento é pura, é livre. Não decorre de uma ameaça, de uma afronta que me foi feita. Ah, tu faz isso porque senão, se tu não fizer, eu vou te arrebentar. Não. Ela é uma manifestação de vontade livre, como a própria palavra representa. Livre vem de liberdade. Então, eu tive a liberdade de dizer o não, mas lá no momento do casamento, a minha vontade era cristalina no sentido de, sim, querer o casamento. Depois, quando a gente olha para o objeto, que está lá no plano da existência também, mas aqui no plano da validade, este objeto vai ganhar um adereço. Esse objeto precisa ser lícito, eu não posso sair negociando coisas ilícitas. O objeto precisará ser possível ao negociante, ele precisa estar na minha propriedade, eu não posso sair negociando algo que não exista ou que não seja possível para mim, porque não é da minha propriedade. Não posso sair vendendo bem alheio. E mais que isso, o objeto precisa estar determinado, ou ser possível de determinação num futuro próximo, quanto à sua qualidade. Eu boto lá 100 sacas de soja e faço o negócio. Bom, a qualidade da soja eu jogo para depois. Então, o objeto, ele é determinável. Num futuro próximo, eu determino essa qualidade. O que eu não posso fazer é celebrar um negócio jurídico sem o objeto determinado. Ou melhor dizendo, com um objeto indeterminado e que não se pode determinar. Eu vou escrever lá no contrato,
Negocio com o professor Tiago 100 sacas. Opa, mas 100 sacas do quê? Pode ser milho, tem um preço, pode ser soja, tem outro preço, pode ser café, tem outro preço. Como é que os caras vão negociar 100 sacas? Pode ser 100 sacas de vento, se estiver negociando com a Dilma Rousseff, que cogita ensacolar, colocar vento na sacola. Então, vejam, o objeto ele precisa ser determinado no momento da contratação ou minimamente determinável para que se apure a qualidade num futuro próximo. Mas o objeto, sim, precisa existir, ser lícito, possível, determinado ou determinável. Depois, nós vamos analisar a vontade. A vontade do sujeito, ela é uma vontade livre? Sim, é uma vontade livre. E, por fim, a adequação da forma. A forma é a revestida dos critérios estabelecidos na lei? Estamos agindo com as formalidades exigidas pela lei? Ou estamos fazendo alguma coisa por contrato particular quando a lei está a exigir escritura pública na frente do tabelião de notas? Se a lei está a exigir escritura pública, vamos ao tabelionato. Vamos deixar para o contrato particular o que é do contrato particular, que é quando a lei não exige formalidade. Se a lei exige solenidade na frente do juiz de paz para o casamento, vamos fazer a solenidade, porque senão não será casamento. Validamente não será casamento. Quando a lei impõe formalidades, vamos cumprir. Se nós cumprirmos no plano da validade questões relacionadas ao agente capaz, ao objeto lícito e possível, à vontade livremente manifestada e à formalidade legalmente exigida, nós vamos reconhecer que sim, o caminho dessa seta laranja foi concluído com sucesso. E então o nosso negócio jurídico, ou o nosso ato jurídico em sentido estrito, terá subido o degrau da existência e o degrau da validade. Com correção, a mais absoluta correção. Tudo, absolutamente tudo certo. E eu preciso encerrar a aula, em 8 minutos, dizendo a vocês algo sobre o plano da eficácia. O plano dos efeitos que nós visualizamos quando a gente quer fazer um ato lícito, conforme o direito. Quando a gente quer contratar alguma coisa. Quando a gente quer casar, fazer testamento. Quando a gente quer fazer uma emancipação, ato jurídico em sentido estrito. Ou reconhecer um filho, uma paternidade, ato jurídico em sentido estrito. Nós, sim, vamos passar pelo degrau da existência e pelo degrau da validade. E quando tudo estiver correto, nós vamos lembrar do Pontes de Miranda mais uma vez. Porque no conceito dele, ele disse assim, o negócio jurídico pode produzir efeitos agora, imediatamente. Ou ele poderá produzir efeitos num futuro próximo, condicionalmente, talvez. Ou até mesmo, diz o Pontes de Miranda, nunca produzir efeitos jurídicos. Vejam, pessoal, nós subimos 2 degraus nessa escada. Existência fechou, validade fechou. Tá ok. Mas mesmo assim nós temos que pensar nos efeitos, que poderão ser produzidos agora, talvez condicionalmente um dia, ou talvez nunca produzir efeitos jurídicos. E aí eu digo a vocês, se nós trabalharmos o contexto de um casamento, solenidade feita na frente do juiz de paz, sai com a certidão de casamento, casados estão. Se nós pensarmos num contrato de compra e venda, onde já houve a entrega do veículo, já pagou o preço, já saiu, efetivou o contrato. Não precisa nem escrever. Um pagou o preço, o outro levou a chave e saiu andando já.
aquele DUT lá, o procedimento no Detran, não é necessário como formalidade para tornar alguém proprietário. Se formaliza, sim, pela importância do carro estar no nome da pessoa. Mas nos bens móveis, como é um veículo, diferentemente dos imóveis, a simples entrega do bem serve para transmitir a propriedade. Então, os efeitos podem ser imediatos. E aí, passados os requisitos de existência e validade, ó, a seta amarela lá subiu o degrau da eficácia e começou a produzir todos os efeitos imediatamente, durante a vida dos negociantes. Agora, se eu der a vocês a doação, o exemplo da doação de carro, se vocês aprovarem na OAB no 5º ano de faculdade, vocês terão um entendimento um pouquinho diferente. O contrato de doação superou o degrau da existência, superou o da validade e está aqui no degrau da validade a aguardar um momento futuro, uma condição que é aprovar na OAB. Os que aprovarem na OAB mostrarão o certificado e virão buscar a chave do carro. Os que não aprovarem na OAB ficarão só olhando os outros andando de carro por aí. Poderei eu falar de termo? Sim. Quando vocês ouvirem a palavra termo, lembrem-se que é uma data. Também estabelecemos esse critério de futuro. Mas uma data é algo certo no futuro. Se eu disser que dou o mesmo carro a vocês no dia da formatura, e aí vai ser 25 de janeiro de 2024, não sei, pode ser essa data, eu estou estabelecendo um termo. Vejam, não é uma condição que vai pôr em vocês a necessidade de aprovar na OAB. É um termo que vocês terão que esperar apenas. Esperar a tal data, a bendita data, para buscar o carro que foi doado. Então, estabelecerei no plano da eficácia questões relacionadas à condição ou a termo, que significa data futura. O que mais eu poderei dar de exemplo? O testamento, feito como um negócio jurídico unilateral, com uma vontade manifestada apenas, a do testador, ele não deve explicações a ninguém, basta que cumpra a lei e ele terá um testamento válido. Mas aonde está esse testamento depois de passar pelo degrau da existência e depois de passar pelo degrau da validade? Ele está a esperar ali no degrau da validade, ele está a esperar a morte do testador. Enquanto o testador não morrer, ele não produz efeitos. Enquanto o testador não morrer, ele não sobe o 3º degrau da eficácia. Está tudo ok com esse testamento. O que só não está ok é a produção de efeitos. E se nesse meio termo, eu, testador, resolver ir ao tabelionato onde fiz o testamento e revogar o testamento, esse testamento continuará tendo passado pela existência e pela validade. Ok, tudo certo. Mas nunca, lembrem do conceito do Ponte de Miranda, mas nunca produzirá efeitos jurídicos. O plano da eficácia, ou o 3º degrau, para nós terminarmos a nossa aula, o plano da eficácia é o plano que a gente pensa nos efeitos práticos na vida real. Essa escada pontiana para negócios jurídicos e para atos jurídicos estrito sensu, ela nos ajuda a juridicizar as normas que prevêem atos lícitos. A gente está, sim, fazendo um processo de juridicização, de aplicação da norma por subsunção. O fato que eu quero é um contrato de compra e venda, então eu vou seguir todos os requisitos conforme o mapa mental da escada pontiana.
porque ao final eu terei eficácia, terei consequência desejada, sem a possibilidade de anular. O mapa mental da escada pontiana nos ajuda a juridicizar as mais variadas regras de negócios jurídicos e de atos jurídicos estrito sensu. Advogados que vão para a área da consultoria jurídica e do mundo contratual vão usar muito. Advogados que vão para, ou melhor dizendo, juristas que vão para a área registral e para a área do tabelionato de notas vão usar muito. Direito civil na veia, para tabeliães e para registradores. Quem quiser esses concursos, que são muito concorridos, porque pagam muito bem nas grandes cidades, mas não pagam tão bem assim em umas cidades muito pequenas. Porque o volume de serviço é bem menor e o tabelião e o oficial ganham pela quantidade de serviço que fazem. Encerrando, pessoal, o professor, às 20h40, pelo horário do relógio, encerrando, o professor diz assim, ó, quando nós olhamos um contrato de compra e venda de um bem imóvel, compra e venda de uma casa ou de um apartamento na praia ou daquele terreno com vista para o mar, nós temos sim que estabelecer esse critério. Plano da existência para o contrato de compra e venda, tem agente, tem vontade, tem objeto, tem forma. Plano da validade, que compõe tudo, já pode englobar também para alguns doutrinadores o que está lá no plano da existência. Plano da validade, o nosso contrato de compra e venda tem agente capaz, tem objeto lícito possível determinado, tem vontade livremente manifestada pelas partes e tem a forma prevista em lei. Qual é a forma prevista em lei para negociar bens imóveis? Escritura pública redigida na presença do tabelião de notas. Tem isso, professor? Tem. Eu garanto a vocês que nós fizemos a escritura pública na frente do tabelião de notas. Está feita a escritura pública. Pois bem, professor, então eu vou sair gritando que sou proprietário. Não sai. Vai passar vergonha. Porque ainda não é proprietário. Se tu tens as formalidades legais, cumpriu o plano de existência e de validade, o que falta para esse contrato que foi feito por escritura pública? Para que nós possamos sair gritando, somos proprietários. E vejam que esse grito precisa ser dado lá em cima, no terceiro degrau, no degrau da eficácia. O que falta, o que é a discussão em plano de eficácia para que essa escritura pública produza os efeitos desejados pelas partes, que é, no caso dos compradores, sair gritando que são proprietários. Falta o registro da escritura pública de compra e venda no registro de imóveis. Então, vamos combinar para finalizar a aula. A inscrição, ou melhor dizendo, o registro da escritura pública no registro de imóveis é uma discussão feita no plano da eficácia. Terceiro degrau. Não é uma discussão de validade. Vamos colocar cada um no seu quadrado e os pinguinhos nos is. É discussão de validade a necessidade da escritura pública para negociar o terreno com vista para o mar. A casa, o apartamento, é necessidade. Vamos discutir na validade. Agora, quando a gente discute o registro da escritura pública que já foi feito, esse registro no registro de imóveis já é discussão no plano da eficácia. É o terceiro degrau. É a busca que as partes fazem pelo tão sonhado efeito de ser proprietário. Não adianta só fazer a escritura pública e não levá-la a registro no registro de imóveis. É uma situação casada. Eu faço a escritura pública para cumprir a validade, mas também levo a registro no registro de imóveis porque eu quero gritar por aí que sou proprietário. E quero provar com a matrícula que sou proprietário. Mais um e eu prometo que paro. As questões do pagamento. O contrato é feito passando pela existência e pela validade.
quando lá durante o cumprimento contratual a gente está pagando as prestações, nós estamos cumprindo um contrato que já passou pela existência e pela validade. As questões relacionadas ao pagamento, ao inadimplemento, que é a falta de pagamento da prestação, com incidência de multa, correção monetária, juros, tudo isso é plano da eficácia. Não esqueçam. Gurizada, agradeço a atenção de vocês. Eu penso que a nossa aula de hoje foi proveitosa pela análise que nós fizemos da escada pontiana. Amanhã o professor deverá falar com vocês a respeito já do artigo 104 do Código Civil, onde a gente estabelecerá alguns exemplos sempre relacionados a essa ideia do agente capaz, do objeto lícito e possível, da forma prescrita ou não vedada pela lei e da vontade, que deve ser uma vontade livremente manifestada. Obrigado pela atenção de vocês.